A nossa saudação a você que está nos ouvindo e nos assistindo, e na entrevista técnica da semana a gente conversa com o Giovanni Glatt, que é gerente da unidade da Cotriel de Jacuizinho, que fala para nós sobre as lavouras de inverno, né, o desenvolvimento, a questão até da própria questão do investimento por parte do produtor, né, este ano nas lavouras. Primeiramente, Giovanni, vamos começar falando justamente sobre o tamanho da área, né, em relação ao passado, né, como é que foi o comportamento do produtor esse ano? Ele intensificou, aumentou enquanto o plantio, principalmente do trigo, que é uma cultura que o pessoal está colocando bastante fé justamente para recuperar as perdas ocasionadas pela soja. Saudação, obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite, Giovanni. Em especial nosso associado, e para nós aí é sempre uma honra vir conversar, né, e externar algumas dos acontecimentos, né, do dia a dia que nós estamos inseridos, né. Em relação ao trigo, o trigo, ele teve um acréscimo esse ano, né, em torno aí a gente calcula em torno de 15%, 10%, né, na região da abrangência aqui em Jacuizinho. Acho que é um cenário que está acontecendo bastante no Rio Grande do Sul, esse aumento aí, né. Acredito eu que no começo poderia ser até bem maior, né, e diminuiu ainda um pouco em relação aos custos, né, que estão um pouco elevados, em questões aí de financiamentos, né, de linhas bancárias, os recursos estão um pouco escassos, então acabou, no meu ponto de vista, era para ser maior ainda essa área, acabou diminuindo um pouco, mas mesmo assim nós temos um incremento hoje de 10% a 15% na região aqui de Jacuizinho. Giovanni, vamos falar um pouco acerca, então, do comportamento do produtor, acerca dos investimentos, né? O produtor, ele está com muito insumo que sobrou do ano passado e ele está escalonando, principalmente a questão das aplicações, do investimento. É assim que você está enxergando aí o associado que você assiste aí na região de Jacuizinho? Isso, Roger, isso é um cenário que vem acontecendo, né? O produtor tem um pouco de insumos já adquirido, né, e está usando isso, que é o correto, né, usar o que você já tem, né, que já tem esse capital investido. Acredito que em termos de investimento, o produtor, ele é ciente, né, que a gente tem essa demanda, precisa, né, cuidar das lavouras, então o produtor tem usado a tecnologia necessária, né, para ter um trigo de padrão, né, um trigo de bom pH, e de produção, enfim. Então, o produtor tem usado, sim, esses produtos que tem em casa, um ano bem atípico, né, onde a gente tem um elevado valor aí dos insumos, né, que agora acabou subindo bastante, e o produtor tem pensado realmente 2 vezes no investimento do trigo, da cultura, né, mas vem usando, sim, o produtor já é ciente disso e vem usando as tecnologias adequadas conforme a necessidade da cultura, né? O tipo de cultivares esse ano, Giovanni, que o pessoal resolveu investir, mais tardia, mais do cedo, que cultivares que se destacam aí nesse ano em Jacuizinho? O pessoal tem usado bastante cultivares mais média a cedo, né? Em virtude de não atrasar muito, geralmente, o plantio, né, do soja lá na frente. Então, geralmente, tem usado aí cultivares mais do cedo, precoces, né? Nessa linha aí. Como é que está o desenvolvimento das lavouras, Giovanni? Nós tivemos recentemente uma temperatura mais alta, né? No início até tivemos vários dias frios. Como é que está se comportando o trigo aí na região de Jacuizinho? O trigo, aí, por ser uma gramínea, né, a característica dela precisa de luminosidade, né, para a realização de fotossíntese. Então, a gente teve bastante dias chuvosos no começo, sombrios, né, frios, alternância de temperatura, e isso aí ocasionou um desenvolvimento menos acelerado do trigo, né. Também dificultou um pouco a aplicação de nitrogênio, enfim. E agora, ainda continuamos, né, com uns dias mais sombrios, mas no geral, as lavouras de trigo estão muito boas, né? Até porque as lavouras de verão vinham bem adubadas e como a incidência de chuva foi muito pouca no verão, bastante parte desses insumos estava disponível, né? E com a questão das chuvas que vieram agora, a planta acabou conseguindo absorver tanto a adubação de inverno como a excedente de verão que estava sobrando.
Então, em termos de desenvolvimento, o trigo está indo muito bem, né? A gente espera que nos próximos dias, a previsão é para dar uns dias de sol, né? E uns dias melhores de trabalhar com nitrogênio, mas em pleno desenvolvimento, muito boas lavouras assim até então. Tem um excesso de chuva aí do mês de junho, julho que já choveu menos, né, Giovanni? E essa falta de frio, que o trigo precisa de frio, eles prejudicaram o estágio de desenvolvimento do trigo? Isso acaba desacelerando a planta, né? Ela acaba segurando, né, em termos de perfilhos, e desacelerou um pouco, né? Mas como eu disse, como ainda tinha bastante adubação, até mesmo de verão, isso acabou ainda suprindo um pouco essa necessidade, essa demanda. Mas, sim, deu uma segurada, deu uma travada, mas eu acredito que nos próximos dias, aí, com uma questão aí de luminosidade, esse trigo vai expressar todo o potencial produtivo que ele tem. As demais cultivares de inverno, Giovanni, o pessoal ele continuou, né, o associado continuou plantando os demais cultivares de inverno, as aveias, né, enfim, não diminuiu, né, ele mantém essa mesma área porque ele precisa fazer esse comércio, esse rodízio aí com outros cultivares também, né? A gente vem vendo bastante as cereais de inverno, né, ganhando cenários, né, diferentes em termos de capital, né, para o produtor, porque a própria aveia, né, o milho um pouquinho mais alto, a questão da ração um pouquinho mais elevada, enfim, e o pessoal tem investido mais em aveia, enfim, para consumo animal, e o produtor tem essa consciência também de ter a lavoura, né, não em pousio, e sim com cobertura. Então, a lavoura de aveia, por exemplo, o pessoal planta bastante aqui, ela está sendo vista com outros olhos, bem cuidada, bem manejada, até na questão da cobertura de solo, para não ocasionar a questão de plantas invasoras, né? Que eu sempre digo que o manejo de inverno de plantas invasoras, ela tem que ser esse valor. Muitas vezes o produtor, vou investir na aveia, vou investir nesse pousio de aveia, mas esse valor tem que ser diluído na cultura de inverno e de verão, né? Porque esse controle que ele faz agora, nesse momento, ele vai estar cuidando essa invasora, né, para que não se tome conta da lavoura lá no verão. Então, isso hoje, mas o produtor hoje ele já está bem consciente, né, ele sempre está procurando cada vez mais, né, informações e resultados, né, então, cada vez mais rápidos, e isso já está instalado na nossa mente como produtor, como técnico, que é necessário hoje a planta de cobertura, né. A questão da mato-competição aí, das invasoras, ela está preocupando muito para as cultivares de inverno. Como é que está esse cenário aí? Você disse antes, né, Giovanni, que teve um residual aí do verão que sobrou, e o que isso está afetando na própria questão da mato-competição aí das lavouras de inverno? Como a baixa incidência de chuva ali no verão, né, esse banco de sementes que nós temos de invasoras, ela acabou atrasando a germinação, até mesmo nem germinou, porque não tinha condições adequadas no solo, né? Não tinha umidade, não tinha, enfim, não acabou germinando. Com a retomada das chuvas agora no inverno, e com pouca palha, né, que deu, enfim, sem cobertura, isso aí acabou explodindo nessas invasoras, né, no inverno agora. Então, isso aí é importantíssimo hoje o manejo, o tonal, o manejo agora nas culturas de inverno, para nós diminuirmos, né, esse banco de sementes lá na frente, lá no futuro, para a cultura de verão, seja o soja, seja o milho, enfim, porque é o momento adequado de tu conseguir pegar essas invasoras, né, um pouco menores, com uma área foliar menor, enfim, da invasora, muitas vezes tu consegue aplicar, direcionar melhor no alvo, que seria invasora, enfim. São N benefícios, né? O controle, a invasora de verão, ela começa agora, né? E se atender sempre, né, a questão do clima, né? Temperaturas mais elevadas para aplicar herbicida, enfim, residual, né? Também tem que estar sempre de acordo, né? Para não ter problema aí com o alto custo que está hoje esses herbicidas, né? Não acabar, por causa de uma temperatura muito baixa, e acabar perdendo, né, esse valor, esse investimento aí. Obrigado. Esse é o gerente da unidade da Cotriel de Jacuizinho, Giovanni Glatti.